Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal Papo Binário. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as recentes vulnerabilidades que foram divulgadas, né, Meltdown e Spectre, muito faladas aí sobre os processadores e tal. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, não é a minha área de atuação, eu não sou especialista em hardware, né, então eu estou aqui correndo um risco muito grave, muito sério, né, de falar numa linha muito tênue, né, entre eu estar falando um negócio legal ou estar falando uma besteira. Então, eu peço que, se houver algo que eu fale, né, que gere dúvidas, que a gente tente confirmar essas dúvidas ou que esteja errado, né, e corrija. A última coisa que eu quero é passar a informação errada para vocês. O que eu gostaria de falar sobre essas vulnerabilidades, na realidade, muito já foi falado, tem um monte de blog posts sobre. Não cabe a mim fazer mais um, né? A não ser que eu tenha algo a adiantar, a acrescentar. E o que eu queria dizer, na realidade, era mais sobre uma coisa genérica, sobre processadores, sobre bugs de processadores. Porque é o seguinte, no meu trabalho, por exemplo, que envolve engenharia reversa, eu lido bastante com instruções, né, principalmente x86, né, do conjunto x86, assembly, que fala com esses processadores, instruções que esses processadores executam, né. Então tem uma série de coisas que envolvem esse trabalho, né. Em alguns estudos, em alguns momentos, eu preciso estudar os manuais dos processadores em pequena escala, né, algum detalhe, alguma coisa e tal. Não os manuais inteiros, né, tudo, justamente porque, sei lá, hardware não é minha área e tudo. Mas vamos lá, só para entender, né, para quem está voando assim do tipo, pô, o processador está com falha, mas e aí, o que eu vou fazer? Que assim, isso daí não é... A mídia joga muito, sei lá, muito confete em cima disso, né? Não é exatamente assim uma coisa... Bom, eu vou dizer mais ou menos o que é e vocês me dizem o que vocês acham, tá? Mas na prática, assim, ó, quando alguém vai fazer o design de um processador, é algo completamente diferente de um design de um software, né? Um hardware e um software, né? Obviamente, são bem diferentes. E nessa etapa, os engenheiros que vão fazer isso, né, as pessoas responsáveis por isso, como eu disse, não sou uma delas, eles descrevem lá tudo que o processador precisa fazer, né, que eu saiba em linguagens de descrição de hardware, tipo VHDL ou Verilog, e por aí vai. Enfim, depois de fazerem vários testes e chegarem na conclusão de que é aquilo mesmo que eles querem que o processador faça, né, eles mandam um projeto para uma fábrica e essa fábrica constrói os chips. Isso, os fabricantes de processador. E construir os chips significa entregar, né, ainda não chips em produção, mas devolver um chip para a empresa que construiu, que está fabricando o processador, que desenhou, né, que fez o design, onde eles ainda vão testar e fazer uma série de coisas, mas assim, significa colocar aquilo no silício mesmo, né, fazer algo físico daquilo. E aí tem várias camadas, né, tem camadas ali, uma camada base onde ficam as portas lógicas mesmo, né? E aí, para quem não lembra, eu acho que, bom, quem estudou eletrônica digital lembra aquelas coisas de as portas lógicas AND, né, NAND, que são, né, bem comuns aí na eletrônica digital, e tudo, flip-flops, aquelas coisas todas, são construídos, né, os processadores são construídos assim, de uma forma bem básica, tá? De novo, né, se alguém tiver informação sobre como os processadores são realmente construídos lá de dentro da fábrica, fala, não tem só isso, tem mais coisas. Imagino que tem mais coisas sim, né, só não sei para dizer, mas eu sei o básico, assim. Então são construídos assim, né? Então é preciso checar, né, se o design, né, a maneira esperada que o processador se comporte, como eles programaram usando essa linguagem de descrição de hardware, né, de fato o que voltou, né, da fábrica e assim, todas as instruções funcionam como esperado, né, se eu colocar o opcode de uma instrução de soma e os argumentos para ela, se vai me retornar realmente no registrador a soma dele e por aí vai. E aí tem várias maneiras de fazer isso, de fazer esses testes, né? E isso demora muito, né? Só que, claro, nem todas as condições são
testadas, né? Eu vi até a palestra uma vez de um cara da AMD que ele falava, é fácil falar assim, tem que testar se o operando, a instrução IMU, por exemplo, que multiplica inteiros, né, recebe 2 operandos e tudo, se o resultado delas está certo. Dá até para aplicar um modelo matemático para testar isso, se o resultado está certo. Agora, será que fazendo isso, numa situação real, né, uma multiplicação, onde tem várias outras coisas acontecendo, por exemplo, tem uma interrupção, o processador precisa atender uma interrupção no meio da multiplicação, sei lá, o sensor de temperatura está dizendo que ele está quente, entendeu? Esses chamados, assim, são situações, né, que são muito difíceis de testar na fábrica, né? Então, claro que pode acontecer, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né, em homenagem a essas duas falhas, mas assim, pode acontecer do processador ter um bug, né, um bug que os desenvolvedores, né, a fabricante não conseguiu encontrar antes de que o processador fosse, né, para distribuído. Isso seria um bug, assim, um erro mesmo, né? E aí tem várias maneiras de corrigir isso, não é uma coisa assim, repõe o chip. Não, tem outros estágios, né, de correção disso. Por exemplo, tem uma coisinha chamada microcódigo, né, que é utilizado para implementar comportamento assim, de instruções mais complexas, pelo menos no x86, onde alguns processadores, eu não sei se todos, tá? Não tenho essa informação, mas alguns processadores têm uma RAM estática, né, uma SRAM, onde o sistema operacional pode carregar, bootloader inclusive, pode carregar microcódigo para reimplementar, corrigir bugs em certas instruções. Inclusive, eu vou deixar o link aí no repositório do Linux, tem lá os blobs, né, para o Intel e para a AMD. Né? Então, certamente seria alguma coisa, algum bug em alguma instrução complexa do x86, por exemplo, pode ser corrigido ali por software, né? Porque na realidade ele vai carregar um novo microcódigo para uma determinada instrução. Então, assim, tem maneiras de correção, né? Agora, esse bug do Meltdown e do Spectre, o que acontece é que eles são, teoricamente, de design, né? É o que está sendo dito, né? Porque existe uma coisinha chamada Branch Prediction, né? Execução fora de ordem, tem algumas tecnologias envolvidas. Onde, basicamente, é o seguinte, né? O processador tem aquelas etapas, né, do fetching de instrução, onde ele busca, né, decodifica a instrução, vê o que é, o que significa, e depois executa, né. Então essas etapas, se você olhar em coisas, isso é bem antigo, né, na época que o Intel começou com pipeline de instrução e tudo mais, né, enquanto uma unidade, né, buscou uma instrução, enquanto ela está sendo decodificada, a unidade de busca já está buscando a próxima instrução, né, isso para acelerar o processo. E aí tem um monte de coisa, tem cache envolvido, tem pipeline, tem uma coisa com mais de um núcleo, enfim, né? Não vou arriscar ficar falando muito sobre isso porque realmente eu não sei. Mas existe essa tecnologia para acelerar o processo, né? Então tem a execução fora de ordem, né? O cara já vai lá executando um monte de coisa. Tem o Branch Prediction, né? Para verificar para onde vai, porque é o seguinte, se são duas instruções, por exemplo, de soma, aí beleza, né? Se o resultado de se a segunda soma não depende do resultado da primeira, dá para usar a execução fora de ordem de boa, né? O processador vai lá, busca a primeira instrução de soma, aí decodifica, enquanto está decodificando já está buscando a segunda, né? E aí já está fazendo aí já está buscando a segunda mesmo. Enquanto essa está executando, essa está decodificando, né? Aí essa vai para execução, já tem uma outra sendo decodificada, e assim vai. Agora, quando a próxima instrução, né, trabalhar com um dado, por exemplo, que depende da primeira, ou quando é um salto, né, tipo um if, né, um if alguma coisa vai para algum lugar, então vai precisar avaliar primeiro, eu não consigo já ir executando, aliás, no Branch Prediction, né, a técnica de Branch Prediction é isso, ao invés de eu ir, porque assim, como é que eu vou executar o if? Ele vai para dois lugares, né, ou vai para cá ou vai para lá, if e else, digamos assim, né. O que eu vou carregar, né, nessa previsão? Né? A parte do se o if é verdadeiro ou se o if é falso? Né? Qual que eu vou, enquanto está executando o if, lá, enquanto a avaliação está sendo feita, eu vou já carregar, né, buscar e executar e tudo, o que está sendo verdadeiro ou o que está sendo falso?
né? Então, assim, o processador precisa escolher isso. Se ele acertou, aí vamos supor que ele já carregou, já executou, já, né, rodou o que estava sendo verdadeiro, antes da comparação, ou enquanto a comparação estava sendo feita. Se ele acertou, ele ganhou bastante tempo. Se ele errou, ele vai ter que voltar e fazer isso tudo de novo. Então, o Branch Prediction é uma tecnologia que trabalha assim, né? Vai pelo mais provável, né? E o mais provável pode ser, aí eu não sei exatamente quais são as premissas, né? Mas eu sei que, inclusive, no GCC, quando você compila o programa, você pode dizer num if lá, você tem umas técnicas lá, de dizer que esse daqui é o mais provável. Eu lembro que eu vi isso no Qt com C++ também, tem um likely. Então, assim, if tal coisa, aqui tem um bloco e else outro bloco, na hora que você está programando, né? E você diz que um bloco é likely, né? E ele vai instruir de alguma forma lá, que eu não olhei como, o Branch Prediction a carregar aquele ali, né, sempre. Só que, claro, se a comparação der errada, o que vai acontecer vai ser que vai ficar um pouquinho mais lento, que ele vai ter que voltar e carregar o outro bloco, e executar o outro bloco. Agora, se der certo, ele vai economizar muito tempo. Isso, estatisticamente falando, né, o Branch Prediction, numa estatística geral, acelera tudo, né, deixa tudo muito mais rápido, porque como estatisticamente ele cai sempre no que ele está prevendo mesmo, sempre não, né, mas na maioria das vezes no que ele está prevendo, toda essa execução fica mais rápida, né. O lance dessas falhas é que é o seguinte, essas instruções, né, que são previstas e executadas fora de ordem, antes que elas de fato cheguem à vez delas, né, os pesquisadores, né, que publicaram isso, e tem um site lá no meltdownattack.com, eles conseguiram uma forma, né, de colocar instruções aí que leem, né, áreas de memória que não são desse processo, do programa original que está usando essas instruções, né, usando esse recurso de execução fora de ordem, de Branch Prediction, etc. E o que acontece é que o processador está permitindo, né, por design, né, nessa lida de instruções fora de ordem, nessa linda de instruções assim para cachear, digamos assim, né, uma coisa que estou executando uma instrução aqui, mas já estou lendo outras lá. Quando essas instruções leem a área de memória de outro processo, esse isolamento por design não é feito, né? Então o que acontece é que um processo consegue ler a área de memória de outro, o que deveria ser impossível, né? Deveria ser não desejável. E não é desejável pelas instruções, não funciona com as instruções normais, naturais. Mas então, essa é a grande descoberta da pesquisa, né? Funciona colocando essas instruções nas previsões, né? Nas instruções que o processador está executando fora de ordem, ou seja, que ele está tentando adivinhar de serem as que mais provavelmente são as próximas, são instruções maliciosas, são leituras de memória e tal, espaços de memória que não dizem respeito àquele processo. É um pouco difícil de entender, é uma coisa bem específica, assim, tem que ler bastante, entender, tem várias, né, exige muita base aí de como processadores funcionam para entender isso por inteiro. Mas basicamente dá para perceber, acredito que o meu objetivo aqui era dizer que isso é uma falha no design da coisa, né? E aí a gente tem a Meltdown, que até o momento é só para Intel, que é 5754, CVE, né, 2017, 5754, e uma outra falha que é a CVE, aliás, duas falhas que representam o Spectrum, né, que afetam teoricamente muito mais processadores, né, inclusive a AMD, blá, 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 que é 5753 e 5715. E aí, assim, os links das falhas e tal, tudo isso, né, tem um monte aí, que vocês quiserem, tem alguns POCs no GitHub de exploits que conseguem abusar dessa falha para ler coisas e tudo, de outros processos, e ler senhas e tal. Então aí, eu não vou ficar falando sobre cada um deles, né? Tem um monte aí, tem código, tem software para testar se você está vulnerável. E na prática, se você usa um processador Intel recente, provavelmente está vulnerável. Você usa, né? Então, tipo, se você usa um que não é Intel, mas também é recente, pode estar vulnerável ao Spectre, que é um pouquinho mais, é o que dizem, um pouquinho mais difícil de explorar. Então, assim, não é um vídeo, esse não é um vídeo definitivo sobre o assunto, né? Tá longe, eu acho que ainda está longe de alguém conseguir lançar um conteúdo definitivo sobre esse assunto. O que eu sei é que
já existem patches no sistema operacional, porque, claro, apesar da falha ser no design do processador, quem permite a execução de um processo e gerencia, né, na primeira instância ali, que faz uma interface com o processador, é o kernel do sistema operacional. Então, Windows, Linux, Mac, todo mundo já lançou correções. Né? É um motivo para alarmar, ficar muito louco? Olha, essas falhas não são remotas, né? Ninguém explora isso remotamente. É um programa rodando na máquina. Antes de explorar essa falha, tem que ter um programa rodando na sua máquina. Então, você baixou um programa e executou, por exemplo, aí sim, pode acontecer alguma coisa. Mas é bem sério, sem dúvida, porque pessoas baixam programas o tempo inteiro, né? E a partir de uma outra falha, por exemplo, sei lá, uma falha num browser, num plugin de browser, alguém que consiga execução de código na sua máquina pode usar, né, essas novas falhas aí dos processadores para conseguir ler a área de memória de outros processos e pegar senha, chave criptográfica, ou seja. Então, assim, é claro que é sério, né? Mas não é uma coisa assim, meu Deus, vou entrar aqui agora. Teria que ter uma outra falha para a pessoa entrar, uma falha em algum processo, alguma coisa que acesse a rede, sabe? Ou você baixa algum arquivo, algum programa e tudo. Então não é algo que estão mexendo no seu computador agora por causa dessa falha, entendeu? Não é uma backdoor remota, né? É uma falha no design, né, no isolamento de memória, que pode, né, permitir essa leitura, né, de dados aí secretos, certo? Então, assim, aplica o patch, né, e se você quiser entender mais sobre a falha, tem um paper, né, que eu não vou me arriscar a falar nada tecnicamente, um paper dos autores das falhas. Está em inglês, mas eu acho que é a melhor referência que você pode ter, né? Eu vou deixar um link aqui também de um software que está de código aberto que o Alex Ionescu fez, para detectar, para ver se está vulnerável. É legal porque estudar o código, você pode ver como que ele testa isso. Então tem uma RC, né? Então tem um uso legal de leitura, é uma boa fonte de estudos, né? E tem mais um monte de GitHub aí, de código em GitHub, de POC, que eu sei que talvez os usuários coloquem aí nos comentários, talvez encontrem, né? Daqui a pouco provavelmente vão surgir exploits e coisas do tipo. Mas tá aí, era o que eu queria falar um pouquinho sobre né, o jeito como esses bugs são tratados, de novo, dentro da minha área, né, restrita de atuação nisso. Mas queria dar uma palavrinha sobre isso, porque processadores têm bugs, né? Afinal de contas eles são programados, né? E apesar de serem muito mais testados, isso demorar muito mais tempo do que software para se sofrer um release, né? Pode acontecer. E conforme eles vão ficando mais complexos, que é o caso, pode ser que haja mais bugs. Um outro desafio muito grande que o pessoal de processadores tem, que desenvolve, é se livrar de conjunto de instruções antigas, sabe? Fazem poucos anos a AMD conseguiu se livrar do 3D Now, por exemplo, um set de instruções, né? Um conjunto de instruções. Então as coisas vão ficando legadas, né? E pode ter bugs lá, pode ser que alguém explore. Já houve papers aqui, inclusive do Rodrigo Branco, de um brasileiro, ele participou sobre utilizando de forma maliciosa, né, um modo do processador. Aí não seriam as instruções, é um modo chamado SMM. Enfim, tem um monte de recursos são adicionados no hardware, né, e eles são programados. Então, é possível, sim, que eles sejam maliciosamente utilizados, né? Eu acho que essa área de bugs em processadores, né, somente a ARM, né, falando aí de celulares e tudo, parece que está ficando em alta. Então, talvez valha a pena dar uma estudada com mais carinho, né, em como os processadores funcionam, esse negócio de decodificação de instrução, busca, tal, execução, pipeline, branch prediction, out of order execution. Tem uma porrada de coisa nos manuais da Intel e da AMD que dá para estudar. Beleza? É isso, galera. Se curtiu, dá o seu like, compartilha aí com a galera, se inscreve no canal, não esquece, né, de ativar a notificação. Fica ligado, hein? Que sábado tem entrevista, no outro tem aula do curso de Engenharia Reversa Online. Estamos tocando terror. E apoia a gente, senão a gente não vai conseguir continuar os cursos, viu? mentb.in/apoie. Dá a tua contribuição lá que a gente entrega a nossa daqui.